Segunda-feira de coletiva de apresentação aí do Dorival Júnior. Rui Costa também falou. Tem alguns pontos importantes da coletiva para a gente poder repercutir também sobre o Rui Costa. Talvez a declaração mais impactante, que mais chamou a atenção na coletiva foi do Rui. A gente vai repercutir sobre isso daqui a pouco, tá bom? Vamos lá falar sobre a coletiva do Dorival. Dorival Júnior manda recado ao torcedor. Abre aspas. O torcedor nunca abandonou o São Paulo, nunca abandonou o Morumbi. A presença do torcedor é fundamental. O maior exemplo foi justamente na última passagem. Se em 2017 a força da arquibancada fez com que conseguíssemos recuperação no Brasileiro, que não era fácil, já em 2023 a gente pediu ao torcedor que tivesse um pouco mais de paciência. Via qualidade nesse grupo e melhorou ainda mais após a chegada de Lucas. Eu espero novamente que nós temos essa participação, que o torcedor volte a confiar. Não vai ser um trabalho simples. Eu também tive problemas ali do lado, que é o Corinthians, onde ele fala, né, onde ele estava trabalhando. Fizemos de tudo para encontrarmos um caminho nos últimos jogos e não conseguimos. Temos que ser realistas acima de tudo. Mas o principal de tudo, isso aqui é que estejamos conscientes e das dificuldades que acontecerão. Mas juntos podemos encontrar caminhos. E é esse caminho que poderá ser facilitado com a presença do nosso torcedor novamente. Quem viu o Morumbi, como já vimos, vê agora com 16, 20 mil pessoas, é quase que vazio em razão de uma situação que nós mesmos provocamos. Fecha aspas para o Dorival, mandando, né, um recado para o torcedor aí sobre a volta do torcedor para o estádio, porque depois de tudo que aconteceu no São Paulo, né, você pega do final do ano passado para cá, e também sobre as decisões inacreditáveis que essa nova diretoria tomou, evidentemente que tudo isso afastou o torcedor. E quem não quer mais ir para o estádio, quem não quer mais ver jogo, quem não quer mais comprar camisa, quem não quer mais pagar sócio torcedor, é super... dá para compreender, né, o que o torcedor, o porquê que o torcedor está fazendo isso. Depois de tudo que aconteceu, né? Ainda mais depois das decisões. Já teve todas as situações que aconteceu fora dos gramados, né, que a gente conhece desde dezembro para cá. Aí chega essa diretoria nova, né? Nova bem entre aspas, e faz o que os caras fizeram, entendeu? Então, é claro que tudo isso aí afasta o torcedor. A Dorival até coloca, né, com o estádio quase que vazio em razão de uma situação que nós mesmos provocamos. Não ele, porque ele não estava aqui, evidentemente, mas ele fala, nós provocamos o São Paulo, a diretoria, evidentemente, né? E o Dorival, queira ou não, ele vai trazer um pouco mais de paz, de tranquilidade, né? Evidentemente não tem nem de perto aquela rejeição que teve com o Roger, por motivos óbvios aí que a gente já conhece, tá bom? Dorival Júnior foi perguntado se vai priorizar a Copa Sul-Americana ou o Campeonato Brasileiro, abre aspas. Não temos que priorizar. Todas as vezes que tivesse possibilidade, também fui 2 vezes vice-campeão brasileiro. Também sei jogar esse tipo de competição. Quando tive a possibilidade de ter as melhores equipes, não consegui ter sequências nessas mesmas. Com o Santos em 2010, por exemplo. Também conheço esse caminho de campeonatos com regularidade. Nós também sabemos chegar. Não vou priorizar nenhuma competição. Vou fazer o melhor possível em todas elas, fecha aspas. Primeiro, isso aqui é um ponto importante, né? Que ele fala que sabe também jogar um campeonato de regularidade. Que já chegou, que já foi vice-campeão 2 vezes. Né, ele fala que já foi vice-campeão 2 vezes, falou que já foi campeão da Série B, né, do Brasileiro com o Vasco, por mais que seja a Série B ele foi campeão. Então, ele deixa isso claro. Nós também sabemos chegar, porque essa é uma crítica muito grande pro Dorival, né, que ele vai bem nas Copas, consegue ir longe, fazer boas campanhas, ser campeão, mas, pelo menos nos últimos tempos, tem um histórico ruim de campeonato brasileiro. No São Paulo 2023 foi muito ruim, com o Corinthians agora, muito ruim, né, o Corinthians está na zona, né. Acho que ele não deixou o Corinthians na zona, acho que o Corinthians foi para a zona depois que ele saiu, mas fez um brasileiro ruim até então. E ele tem, né, esse histórico ruim de Brasileirão, tá? E ele deixa claro, ó, já fiz boas campanhas, também se joga esse tipo de campeonato. Ele também quis deixar esse recado aí, porque eu acho que a principal crítica que tem
em cima do Dorival Júnior e desses últimos trabalhos dele. E, cara, assim, com todo respeito, priorizar a competição, tem 2 competições, né, cara? Uma coisa é ter 3 competições e ter jogo a cada 2, 3 dias. Agora, infelizmente, não agora, né, mas pós-Copa do Mundo, a gente vai ter aí meios de semana que a gente não vai jogar porque a gente foi eliminado da Copa do Brasil. Então vai ter muitas semanas que a gente vai estar só treinando porque não tem Copa do Brasil pra gente. Então, não tem esse negócio de priorizar. Vai ter que jogar com o melhor possível na Sul-Americana e no Brasileirão. Entendeu? 2 competições dá pra levar. 3 é impossível, não tem como. Né? E evidentemente que por mais que o calendário aí é muito complicado e precisa de muito elenco porque é 3 competições, é sempre bom ter em 3 competições do que em 2. Porque se tiver só em 2 significa que você foi eliminado como São Paulo foi. Né? Então, acho que vai priorizar, cara. Acho que dá pra, se não ir com o melhor time de todos os jogos, pelo menos próximo disso. Claro que vai ter jogo que vai ter que mudar a escalação, trocar um outro aqui, isso é natural, né? Mas não acho que tem que ser, nossa, vamos priorizar a Sul-Americana, vamos priorizar o Brasileirão. Acho que com 2 competições dá pra dar uma atenção um pouco mais para as 2, já que a outra a gente não tá mais, infelizmente, tá? Aí, minha rapaziada, o que acontece? A coletiva, tá? Começa com o Rui Costa falando, né? Ele tem a palavra primeiro, e ele já começa a coletiva dando uma declaração sobre o Arboleda, que tá especulado aí, que vai voltar, vai ser reintegrado, que o Dorival quer, que não sei o quê. Saiu muitas informações sobre isso, e ele começa a coletiva falando o seguinte, abre aspas. A respeito das especulações sobre o atleta Arboleda, o Arboleda está treinando separado, permanecerá treinando separado e não será reintegrado ao elenco do São Paulo. Isso é uma decisão da diretoria, tomada antes da chegada do Dorival, por todos os motivos que vocês já conhecem, fecha aspas. Então a primeira palavra, né, a primeira declaração do Rui Costa é: ele não vai ser reintegrado. Isso foi decidido antes do Dorival chegar. Porque essa informação ontem, tá? Aí menos de 24 horas atrás, que ia ter uma reunião do Dorival com o Arboleda para ver ali, né, em que condição está o Arboleda, como é que ele está fisicamente, psicologicamente, como é que está aí a situação dele. E depois o Dorival ia tomar uma decisão se ele iria reintegrar ou não o Arboleda de volta para o elenco. Essas eram as informações. E eu vi algumas pessoas comentando e eu concordo, tá? Esses jornalistas inventaram essa informação? Claro que não, até porque quem trouxe essas informações só foi jornalista sério, né? O André Hernan trouxe, o Gabriel Sá, né? O Éder Trasquini do GE, só jornalista de credibilidade que trouxe essa informação. Não foi especulação, foi informação de fato. Tá, Gabriel, por que a diretoria não vai reintegrar? Uma coisa está muito clara, né? Eu vi pessoas comentando e concordo. Muito claro. Vocês têm dúvida do que aconteceu? Jogaram SPA nas redes sociais, né? Pra torcida. A repercussão foi um horror. A grande maioria, pé da vida, pô, tá de sacanagem. Vai reintegrar o jogador que fez isso. Não tem amor próprio, não sei o quê. A repercussão foi muito grande negativamente para essa possibilidade do Arboleda ser reintegrado. E a diretoria do São Paulo não vai comprar a briga com o torcedor, no caso o Arboleda, como eles compraram no caso o Roger, porque não tem como comprar a briga com a torcida. Eles compraram a briga com a torcida com o Roger e eles perderam feio, porque não tem como comprar a briga com o torcedor. Agora eles jogaram isso na imprensa, né? Talvez, né? Realmente a diretoria poderia até ver com bons olhos aí o Arboleda ser reintegrado, mas como isso pegou muito mal, teve uma repercussão absurdamente negativa, eles mudaram de ideia. Né? Tá muito claro que foi isso que aconteceu. Eles não vão comprar a briga com o torcedor depois do que aconteceu com o Roger. Muito claro que foi isso que aconteceu. Né? Porque todo mundo sério e que cobre o São Paulo trouxe a informação de que o Dorival ia conversar com ele. Vocês têm dúvida de que o Dorival queria contar com o Arboleda, cara? Vocês têm dúvida disso? É óbvio que o Dorival queria contar com ele. Conhece ele, inclusive elogiou o Arboleda quando perguntou sobre. Aí ele falou, não, eu não conto com o Arboleda. Não, ele elogiou o Arboleda, falou que é um grande jogador, que foi importante para ele. É claro que o Dorival queria contar com ele. Mas, parte da diretoria não reintegrar, para não comprar essa briga com a torcida. Né? Muito claro isso aí. Isso aí ficou muito, mas muito claro mesmo. Entendeu? Então, é isso. Tá? É isso. Aí, muito claro que eles mudaram aí essa rota, essa decisão por conta da repercussão que foi bem negativa aí. Assim, cara, depois do que eu vi no sábado, eu até falei, cara, ó,
se for pensar de forma racional, sem, né, tiro emocional, só na parte racional. É claro que o Arboleda jamais deveria voltar a vestir a camisa do São Paulo depois do que ele fez, jamais. Só que, depois do que eu vi no sábado, irmão, eu até falei, ó, irmão, depois do que eu vi sábado, se reintegrar ele amanhã, não vou falar nada, não vou nem reclamar, não consigo nem reclamar depois do que a gente viu no sábado da zaga do São Paulo, entendeu? Jogador pegando bola, né, o senhor Dória pegando a bola, vai sair jogando, dá o passe e vira o rosto pro lado e entrega o gol pro adversário. Aquilo ali é um absurdo, né? Uma irresponsabilidade gigantesca. Então, depois do que eu vi no sábado, se o Arboleda aparece no jogo de amanhã, eu não ia falar um A, tá? Depois do que eu vi no sábado. Mas ele não vai ser reintegrado. Aí, me parece ser uma decisão final. Me parece realmente que agora é esperar a janela abrir e negociar ele. Então, é isso aí, tá bom? Tivemos também digamos que uma meia-culpa do Rui Costa sobre a mudança aí do Crespo, rapaz. Isso mesmo, tá? O Gabriel Sá perguntou aí sobre essa mudança, sobre ter 3 técnicos aí em 5 meses do ano, que é um negócio completamente absurdo, né? 5 meses, tem 3 técnicos. É um absurdo. Aí olha o que o Rui Costa falou, abre aspas. A mudança que antecede o Roger foi necessária. Talvez tenha refletido sobre isso. Que pudesse ser feita a mudança em outro momento. Fecha aspas. Então ele fala que a mudança que antecede o Roger, né, que é o Crespo, foi necessária. Ele falou, ó, foi necessária. De novo aí, afirma isso. Talvez, refletindo sobre isso, pudesse ser feita a mudança em outro momento. Né? Então, uma meia-culpa, podemos colocar assim, do Rui Costa em relação à troca aí do Crespo, né? Enfim. Cara, inclusive é um negócio muito curioso do futebol, né, cara? Tipo assim, mano, é muito doido as coisas que acontecem no futebol, porque, mano, a gente tá em 5 meses do ano, né? 5 meses do ano. A gente vai agora fechar a primeira parte da temporada, né? Porque essa temporada ela é dividida em 2, né? Que é até a parada pra Copa, né? E depois, quando acabar a Copa, volta a outra parte. Como se fosse 2 temporadas. Inclusive, quando acabar agora esses últimos jogos e ter a parada, os jogadores vão ter férias. Depois vão voltar, né? Ter tipo uma mini pré-temporada. Cara, é basicamente 2 temporadas de uma só. E antes da parada pra Copa, já aconteceu 1 milhão de coisas no São Paulo. 3 técnicos antes da parada pra Copa. Aí tu imagina que a gente começou com o Crespo, aí o Roger já veio pro São Paulo, Roger Machado, ficou 2 meses demitido. Já veio o Dorival, que foi campeão no começo do ano da Supercopa com o Corinthians, o cara já tá aqui. Tipo assim, cara, é bizarro como as coisas acontecem rápido no futebol, né, cara? É um negócio, assim, simplesmente impressionante como é muito rápido as coisas que acontecem no futebol, cara. É um negócio que você para pra olhar, é uma loucura, né? Tipo assim, é uma loucura. Aí, o que acontece? Hoje à tarde, no final da tarde, a gente já tá no final da tarde, né? Vai ser o treino do São Paulo, primeiro treino e o último do Dorival antes do jogo contra o Milionários, que é amanhã. Aí a gente tem aqui uma notícia que é uma expectativa de 2 jogadores treinarem hoje e que, se não sentirem nada, tem grande chance de ir pro jogo amanhã. Segundo o Eduardo Afonso, Luciano e André Silva têm previsão de participarem integralmente do primeiro treino de Dorival agora à tarde no CT, agora à tarde de hoje. Se não tiverem nenhum desconforto em relação às suas respectivas contusões, ficam liberados para o jogo de amanhã contra o Milionários pela Copa Sul-Americana. Então é isso, tá? O treino já está acontecendo, né? Tô gravando esse vídeo aqui, 5 e pouco da tarde, já deve estar acontecendo o treino. E expectativa de treinar, se os dois treinar bem, não sentir nada, vão ser reforços para o jogo de amanhã contra a equipe do Milionários. Seria muito bom. O Alan Franco voltar já seria, irmão, já tem que comprar fogos para saltar, né? Para não ter a dupla de canhotos que fizeram o que fizeram no último jogo, né? Ter 2 canhotos é um problema. Aí tu tem Dória e Sabino, já piora a situação. Então, o Alan Franco voltar, evidentemente que é uma boa notícia. Vamos ver aí se vai ter participado aí de todo o treino com o elenco do São Paulo. Tá, rapaziada?